Nessa manhã, amados, eu gostaria de falar sobre as vestes de Jó. Nós lemos a princípio a passagem bíblica, vou fazer de novo a leitura, que diz: Então Jó, em Jó 1:20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pai bendito, toma este tempo nas tuas mãos, que seja um compartilhar da tua palavra, que traga edificação a todos nós e que leve a glória ao teu nome. É o que desejamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós encontramos nessa passagem bíblica a experiência de Jó ao se despir, ao rasgar o seu manto diante das notícias que lhe chegaram naqueles dias. Mas no mesmo livro de Jó, no capítulo 38, versículo 3, para onde eu gostaria que você fosse agora, Jó 38, no versículo 3, a Bíblia diz assim: Agora, cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. E Jó, capítulo 40, no versículo 7, novamente o Senhor diz: Cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei a ti e tu me responderás. O que nós encontramos aqui, queridos, é que quando Jó ouviu a notícia da morte dos seus filhos, ouviu a notícia dos animais que se foram, da casa que caiu, literalmente, de toda aquela tragédia, era costume alguém, diante de uma calamidade, rasgar o manto, rasgar as vestes. Era um sinal de humilhação, era um sinal de quebrantamento diante de Deus. E Jó não fez diferente. Diante de tanta tragédia que chega e que invade o coração dele de tristeza, de angústia, mas não de desrespeito para com Deus. Ele entendeu qual que era a vontade de Deus, mas a alma dele estava massacrada. E naquele ato, que era um ato simbólico, ele rasga o seu manto e ele profere uma frase dizendo: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Nenhum erro, nenhum problema nessa declaração de Jó. Ele de fato estava reconhecendo de que não tinha nada, que não merecia nada e que voltaria. Claro, terminaria os seus dias e da forma como ele veio sem nada, ele partiria deste mundo sem nada. Se Deus deu os filhos, que ele cuidasse quando teve a oportunidade de cuidar, mas o Senhor era autônomo e o Senhor era soberano para tirá-los quando quisesse. O Senhor que dá os bens também poderia tirá-los quando quisesse. Mas o interessante é que em meio a esse despojamento de alma, em que ele rasga a veste, em que ele diz: Nu saí e nu voltarei, quando chegamos no capítulo 38 e quando chegamos no capítulo 40, Deus ordena que ele se vista. Cinge os teus lombos, põe a tua vestimenta. É claro que estamos falando de atos simbólicos. Jó não ficou nu a partir dali e nem passou a se vestir somente quando Deus mandou, mas são atos simbólicos que representam posturas que Deus quer que nós tenhamos em momentos de dificuldades, em momentos desafiadores da nossa vida. Quando Deus ordena no capítulo 38 e no capítulo 40, Jó havia dito nu, rasgou as vestes, agora Deus diz: cinge-te, põe a tua vestimenta. O colocar a vestimenta representa pelo menos 4 lições para cada um de nós, ou 4 valores. E o primeiro deles é dignidade. Diga para o seu vizinho: dignidade. Vestimentas tem a ver com justiça. Vestimentas tem a ver com
dignidade. O homem, quando percebeu que estava nu, ele se envergonhou. E então Deus providenciou uma vestimenta digna, para que não houvesse vergonha, para que não houvesse culpa, para que a vestimenta pudesse trazer a dignidade que o homem havia perdido originalmente. Nesse momento, quando Deus ordena a Jó para se vestir, eu acho que você vai entender o que eu quero dizer, porque todos nós, de alguma forma, ou pelo menos a grande maioria de nós, diante de tamanha calamidade vivida por Jó, fica pensando, onde Jó pecou? Onde Jó errou? Livros e mais livros têm sido escritos, procurando achar uma brecha, procurando achar um motivo que justificasse tamanha calamidade. Jó mesmo, antes disso acontecer, era como se ele estivesse impregnado da possibilidade de pecado ou da possibilidade de culpa. Quem conhece um pouco a história de Jó sabe que antes dos filhos morrerem, antes dos animais serem levados, antes da tragédia, antes da calamidade, o que ele fazia? Ele já apresentava sacrifício antecipadamente pelos filhos, porque pensava assim, bom, dá de meus filhos se reunirem em banquete e pecarem contra Deus e blasfemarem contra Deus, então antecipadamente já vou apresentar um sacrifício, quem sabe aplaque a ira de Deus havendo pecado. O pensamento, o sentimento, a possibilidade de pecado, a possibilidade de culpa, Jó levava com ele. Quando aconteceu, Jó morre, as gerações passam e nós pegamos a tocha de procurar culpados, de procurar culpa, de procurar pecado na vida de Jó. Ainda que o texto tenha dito, em nada Jó pecou contra Deus, é claro, mas a nossa mente finita e a nossa mente humana não consegue lidar com a possibilidade de haver problemas, sem que os problemas estejam ligados a pecados, ou ligados à culpa. Então eu creio, queridos, que quando Deus está dizendo a Jó, Jó, você rasgou seu manto, Jó, você se despiu, você diz, nu eu saí do ventre e nu terminarei a minha vida. Mas eu quero te dizer, Jó, que não é bem assim. Eu quero dizer que você precisa se vestir. Eu quero que você se vista, porque quando você se veste, é comigo que você vai lidar. Não é com a sua culpa, não é com o seu pecado. Quando você se veste, é comigo que você vai falar. Então, ainda que haja erro, e ainda que haja pecado, mas põe a tua roupa, porque eu quero falar com você. Reveste-se de dignidade. Não permita que o diabo pegue qualquer situação não explicada ou não resolvida na sua vida e seja um tormento para você. Não fica na mão do diabo, fica nas minhas mãos. Será que a gente consegue entender isso? Meu amado, quando eu sou vítima da culpa, quando eu não consigo me livrar da culpa, a impressão que eu tenho é que eu estou vivendo diante do diabo e não diante de Deus. Então eu quero que você se revista, ainda que não seja da tua dignidade, mas que seja da dignidade de Cristo. Se de alguma forma nós pudermos, nesta manhã, e isto não quer dizer que não tenhamos erros, isto não quer dizer que não tenhamos pecados a acertar, mas põe a tua roupa, a veste de dignidade, da dignidade de Cristo, e passa um tempo com Deus, e certamente, havendo algo a acertar, havendo algum pecado a confessar, havendo alguma culpa que possa ser levantada, deixa que Deus fale. Como no texto que a Carla compartilhou, nós não sabemos orar como convém, às vezes estamos confusos, às vezes não sabemos a causa, e ficamos num poço de culpa, num poço de depressão, dizendo, olha o que eu sou, olha o que eu fiz, olha o meu passado, e não conseguimos levantar a cabeça diante de Deus. Talvez tivesse sido essa a condição de Jó naqueles dias, rasgando a sua veste, pensando, quem sabe, pequei, uma brecha que abri, meus filhos se foram por minha causa.
Por que eu digo isso, amados? Porque eu vejo que a culpa está na vida de muitas pessoas. A gente não consegue terminar uma frase sem dizer, sou culpado. Sou culpado. Estou colhendo o que eu plantei. Um senso de culpa. E neste sentimento de culpa, como nos colocamos diante de Deus? Às vezes nus, envergonhados, aflitos, culpados, nos sentindo responsáveis por tudo que deu errado na nossa vida. Se esse é teu sentimento, meu amado, ou minha amada, hoje Jesus põe a vestimenta dele na sua vida. Lembre-se que os soldados estavam ali procurando ver quem ficaria com as vestes de Jesus. E Jesus ficou nu por nós. Ele deu a vestimenta dele por nós. A nudez de Jesus representa a minha vergonha e a sua vergonha. Mas quando ele compartilha da vestimenta dele, é para que nós hoje, em Cristo, não por nós mesmos, mas em Cristo, nos achemos diante de Deus como homens e mulheres dignos. Será que você pode dizer isso para o seu vizinho? Revista-se da dignidade de Cristo. Talvez sim, você olhe para trás e perceba que nem tudo aconteceu do jeito que você queria. Quem sabe, se você pudesse voltar atrás, educaria seus filhos de uma forma diferente da forma como você educou. Mas a verdade é que você não pode voltar. Mas a verdade é que você não pode reconstruir aquilo que já ficou no passado. E o que fazer? Você vai levar para o túmulo essa culpa, esse sentimento de vazio? Não. Põe a vestimenta hoje, em nome de Jesus. E entenda que aquilo que você não fez no tempo da sua imaturidade. Hoje você tem uma nova cabeça, hoje você tem uma nova postura, mas hoje que Deus fala com você como Ele falou com Jó. Põe a tua roupa, que eu vou falar com você. Quando a gente olha para as vestes, entende um pouquinho o significado também de algumas palavras. Uma palavra no hebraico que significa, uma palavra no hebraico chamada azar. Não é o azar de sorte. É uma palavra no hebraico que significa envolver. Envolver. Cinge os lombos. Envolva o tecido da tua vestimenta e envolva sobre os teus lombos, de tal maneira que ele não atrapalhe o seu andar, de tal maneira que ele não enrosque no seu joelho e nas suas pernas. Isso quer dizer o seguinte: envolva bem a vestimenta nos seus lombos, procurando indicar o seguinte, que se é para preparar para a caminhada, então Jó, não é hora de desistir. Cinja bem os teus lombos, porque isso significa o seguinte: cinja bem os teus lombos, para que a tua vestimenta não atrapalhe a continuidade da sua vida. Então, se temos na vestimenta de Jó a palavra dignidade, agora teremos uma segunda palavra, e essa palavra é continuidade. Diga, continuidade. Qual que é a impressão que a gente tem de Jó naqueles dias? Rasgo a vestimenta, fico nu e digo, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Praticamente isso é sinônimo, embora seja uma coisa boa que a gente diga amém, e tem que dizer amém mesmo, mas mais ou menos isto é um sinônimo de desistência. Mas Deus está dizendo para você, não desistir. Põe a tua vestimenta. Quando você tira, você está mandando uma mensagem, nu saí, nu voltarei, não tenho nada,
não mereço nada e nada mais vai acontecer. Mas Deus está dizendo, muito mais vai acontecer, até porque Jó estava enganado. Ele achou que voltaria nu, mas olha a mensagem na continuidade da passagem bíblica. Você vai perceber que Deus deu outros filhos, que Deus deu a prosperidade, que Deus deu o ouro e a prata, devolveu para Jó. Os filhos que ele perdeu, não os perdeu porque na verdade foram para a presença de Deus. Mas os outros que ele acrescentou, foi resultado de uma mensagem colocada no coração de Jó. Jó, cinge os teus lombos, porque a palavra que eu quero que você entenda é a palavra continuidade. Você sofreu um grande baque na sua vida, mas a sua vida não acabou. Você sofreu uma grande perda em sua vida, mas a sua vida não acabou. Cinge os teus lombos, porque eu quero que você entenda o valor da dignidade que suplanta a culpa, e essa dignidade é a dignidade de Cristo. Mas cinge os teus lombos, porque você ainda tem uma jornada a trilhar. Quantos aqui conhecem a história de Elias? Foi um profeta tremendo. E depois de promover um grande avivamento nacional, ele ouviu a ameaça de Jezabel, dizendo o seguinte: amanhã, a estas horas, Elias, você vai morrer. E quando ele ouviu aquela palavra, o que ele fez? Ele, antes da caverna, ele foi para debaixo de um zimbro e ficou ali, e lá debaixo do zimbro, ele começou a fazer uma oração a Deus. Deus, já chega, eu quero morrer. Não aguento mais, perseguição, só eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ele estava cansado, ele estava desanimado, ele estava depondo as armas, ele estava desistindo. Simbolicamente falando, ele estava ficando nu, como que dizendo: nu eu saí, nu vou voltar, vou terminar meus dias, Deus deu, Deus tirou, já chega. Debaixo do zimbro. Mas o que aconteceu? Veio um anjo e deu comida para ele, come e bebe. Ele comeu, bebeu e dormiu, porque estava desanimado. Mas depois o anjo foi lá de novo, cutucou, acordou, come de novo e bebe, porque o teu caminho é longo. E a partir daquela comida, ele se sentiu fortalecido para continuar a vida. Debaixo do zimbro, ele estava desistindo, como muitos aqui estão desistindo. Muitos aqui estão desistindo de ser pai. Muitos aqui estão desistindo de ser mãe. Talvez estejamos desistindo de ser pastores. Porque somos, queridos, invadidos de palavras desanimadoras ou de circunstâncias que a gente às vezes não sabe lidar. E a gente fica pensando o seguinte: olha, já chega. Não sou melhor do que meus pais. Nu eu saí, nu eu vou terminar meus dias. Deus me deu, Deus tirou. E desistimos das coisas. E Deus, quando manda, põe a vestimenta, como falou para Elias: come e bebe, porque a tua jornada é longa. E ainda que fosse para depois Elias passar o bastão para Eliseu, mas havia algo que só Elias podia fazer. Só Elias podia ungir Eliseu, só Elias podia ungir o rei da Síria, só Elias podia ungir o novo rei de Israel, ainda que ele estivesse transferindo o bastão por aqueles dias, mas havia uma missão que só Elias podia realizar. E quando eu falo que muitos aqui estão desistindo de ser pai, desistindo de ser mãe, desistindo de ser pastor, desistindo de ser empresário, é porque as demandas vão surgindo e pelo desânimo você diz assim: não vou falar mais nada, não vou mais repreender, não vou mais disciplinar, não vou mais ensinar, pode chegar a hora que quiser, pode fazer o que quiser, deixa a coisa solta, para cada um cuidar da sua vida. É esse espírito de desânimo que a gente tem que combater dentro de nós.
É esse espírito de desistência. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E isso pode ser uma verdade negativa na nossa vida. De tantas negativas da vida, a gente vai desistindo. A gente vai transferindo responsabilidades. E vai deixando de assumir as posturas que só competem a nós. E que só são assumidas quando a gente entende, quando Deus ordena a Jó, põe a tua roupa. Você tirou lá atrás, na alma, mas põe ela agora, de novo. E cinge-te como um homem valoroso. Numa das traduções da Bíblia hebraica. Põe a tua vestimenta como um homem valoroso, como um homem digno, como um homem forte, como alguém que ainda tem muito o que viver, muito o que fazer. E eu te pergunto nessa manhã, você está cingido ou você está despido? Isso no âmbito da alma. Isso no âmbito do espírito. Será que entendemos já que eu ainda tenho um caminho a trilhar? Ou já desisti, ou já estou passando bastão para que outro faça aquilo que deveria ser feito por mim? Amém, queridos? Primeiro é a dignidade. Não deixa o diabo te vencer por causa da culpa. Em segundo lugar, é a continuidade. Não deixa as suas vestimentas embaraçarem os seus joelhos e fazerem tropeçar os seus pés. Cinge bem os teus lombos, porque tem uma caminhada ainda. Terceiro lugar, essa mesma palavrinha, azar, que não é o contrário de sorte, é azar, que significa envolver, mas também significa encarcerar, como uma cidade protegida por muros. Envolver e encarcerar. A lembrança é: põe muro ao redor da tua cidade. Porque aquilo que tem lá dentro é precioso. O que há dentro da cidade, o ouro, a prata, o templo, as pessoas, as famílias, a sociedade, tudo que está lá dentro é precioso. E quando ele diz, cinge os teus lombos, e ele usa essa palavra, que é a mesma palavra para uma cidade bem murada, para uma cidade bem protegida. E espiritualmente falando, significa o seguinte: que você tem coisas preciosas dentro de você, mas que o desânimo da vida vai fazendo com que essas coisas se percam, que você perca a noção de valor, e quando a gente perde a noção de valor, a gente passa a viver uma vida sem muros, sem proteção, a gente ouve qualquer coisa, a gente vê qualquer coisa, porque as janelas da nossa alma estão escancaradas. E aí pode entrar qualquer coisa que não presta. E invade e macula o que há de mais precioso dentro de nós. Quando o Senhor diz a Jó, cinge-te, e ele usa a palavra azar, envolver, mas também no sentido de encarcerar ou proteger o que há dentro. Eu queria que você saísse deste culto com uma noção clara de quão precioso você é, e do quanto você precisa proteger a sua vida, do quanto você precisa proteger a sua mente, proteger a sua forma de pensar, o quanto a sua família é preciosa, o quanto as coisas que Deus lhe deu são coisas preciosas e que precisam ser protegidas. Então proteja o seu casamento, proteja as suas relações, proteja a sua casa, proteja os seus sonhos. Quantos crentes nós temos aqui nessa manhã?
Quantas coisas nós precisamos proteger. E quantas coisas estão numa simples palavra de Deus que diz: cinja-te. Porque quando a gente se despoja, a gente aceita. Nu eu nasci e nu eu vou terminar. Deus deu, Deus tirou. Espera aí, põe a tua roupa, querido. Cinja o teu coração. Mais ou menos essa era a palavra dada aos guerreiros. Quando eles se protegiam, quando eles colocavam um capacete, a couraça, as sandálias, o escudo, a espada, mas tinha uma peça: cingir com a verdade. É o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6. Colocando sobretudo o capacete da salvação, a couraça do Espírito, as sandálias da preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, mas cingindo os lombos com a verdade. Cingindo os lombos com a verdade do que Cristo fez por você, do seu papel, da sua posição, sua posição de pai, sua posição de marido, sua posição de esposa, de filha, de filho, de pastor, de cidadão, de presidente, de empresário. Cingir-se da verdade. Quem você é? Cingir-se da verdade. E não esmorecer. E então o soldado, bem posicionado, vai colocar tudo, mas vai cingir, vai apertar bem os seus lombos, vai organizar a armadura como um soldado forte que está pronto para a batalha de mais um dia. Como é que você vai começar essa semana? Hoje é o primeiro dia da semana. Mas como é que você vai enfrentar as situações amanhã, quando estiverem diante talvez dos opressores, dos zombadores? Deus hoje te diz: cinge-te. E a palavra é proteção. Diga, primeira, dignidade. Diga ainda, continuidade. Diga ainda, proteção. Amém. Mas há uma última palavra. Nos 2 capítulos que nós lemos, 38 e 40, Deus diz o seguinte: cinge-te, porque eu falarei contigo. Quando a gente acha que está acabando, você estava olhando para cá, eu olhei e não tinha mais. Era o versículo bíblico. Né? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Cinge, pois, os lombos como homem. Você já parou para pensar que Deus está mandando a gente se vestir porque Ele quer falar com a gente? Já parou para pensar nisso? Que Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: dependendo da tua postura de desistência, não tem o que falar. Mas quando você se levanta, mas quando você se posiciona, e quando você entendeu o senso de dignidade com o qual você deve viver, e o senso de continuidade que a tua vida deve ter, e o senso de proteção, proteção, porque a mentira quer me roubar a fé, porque as circunstâncias querem me desestabilizar, porque as portas fechadas querem passar uma mensagem de derrota. Proteção, proteção. Veja que essas palavras em harmonia, agindo em harmonia em nossa vida, preparam o nosso espírito para o que de melhor vem depois. E o que vem depois? Aí Deus fala comigo. Quando foi que Deus falou com Elias? Quando ele saiu de debaixo do zimbro. Ainda que tenha entrado na caverna, mas ele entrou na caverna com o propósito de ouvir a Deus.
Mas ele ouviu a voz de Deus quando ele saiu debaixo do zimbro. E às vezes, queridos, passamos a vida inteira dizendo, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Tão certo como vive o Senhor. Tão certo como vive o Senhor. Se você se revestir da dignidade de Cristo, se você compreender que a sua vida continua, havendo perdido A ou B, ou uma situação ou outra, mas você está vivo, e se você está vivo, há uma continuidade para você. Você está vivo. Você pode não ter nada, mas você está vivo, então você tem tudo. E se você protege a sua forma de pensar, e protege o seu coração, e se levanta, então pode falar, Senhor, que teu servo ouve. E aí nessa hora que ele vai revelar a quarta palavra, que é o propósito. O propósito é uma consequência, a revelação do propósito é uma consequência direta de uma mudança de postura. E essa postura você deve promover. Talvez você esteja desanimado para orar. Eu quero te dar um conselho infalível. Se você está desanimado para orar, sabe o que resolve esse problema? Só orar. É só você orar. Que o desânimo passa rapidinho. É só você orar. Eu tenho um outro segredo para quem está encontrando dificuldades de perdoar. Já tentou de tudo, mas não conseguiu perdoar. Tem uma coisa do céu para você. É só perdoar. Porque essas ações dependem de uma mudança de postura, queridos. É lá dentro. É Deus quando fala assim para Jó, estou parafraseando, não foi o que ele disse, mas entendendo o contexto geral, Jó lá no começo, você rasgou seu manto, você rapou sua cabeça, você aceitou a condição, no sair, no terminarei minha vida, mas eu quero dizer que você, embora não tenha pecado por ter dito isso, mas eu quero te mostrar que a vida não se resume a isso que você está conseguindo ver. Então põe a tua roupa, cinge-te de dignidade, cinge-te de continuidade, cinge-te de proteção, protege a tua mente, protege o teu coração, protege o teu espírito, a tua disposição. E no final, revelarei o propósito para a tua vida. A última palavra é propósito, mas o propósito só é revelado quando eu me visto, quando eu me cinjo. Eu acho tremenda essa passagem de Deus falar com Jó. Deus fala com os pobres mortais. Deus fala com pessoas como a minha pessoa, como a sua pessoa. Deus fala com a gente. E por incrível que pareça, Deus fala. E revela propósito. Um dia Deus pediu um jejum de 21 dias. E foi um jejum que exigiu bastante em termos de abstinência de alimentos e tal. Quando foi no 8º dia, o 7º dia era só com água mesmo, mas no 8º dia pela manhã, o corpo estava muito fraco, mas logo pela manhã, 2 versículos vieram à mente, assim que acordei. Quis anotar, mas o corpo estava fraco, aí eu dormi de novo, e quando acordei de novo, estavam lá. Jó 37:6, Jó 37:2 e Jó 42:6. É do início de quando Deus começa a falar com Jó, até o final da conversa, ou do resultado dessa conversa com Jó. Do começo ao final. E naquela manhã, eu tive uma alegria muito grande, de saber que aquele momento de humilhação, de abstinência, num quarto fechado, sem a igreja, sem a família, ali, mas que Deus estava ali comigo, e que Deus estava falando e revelando propósitos para a minha vida. Dentre esses propósitos, o fato até de mudar de cidade depois de alguns anos, mas gerados num quarto de oração. Não são escolhas humanas.
Não são propósitos que a gente estabelece para a gente mesmo, mas são coisas que Deus revela quando a gente se veste. Quando a gente se prontifica a ouvir. Quando a gente se prontifica a perceber quais os propósitos, quais os caminhos, quais os lugares, quais as pessoas, quais os meios. Hoje eu estou falando sobre a importância de se vestir. Talvez no outro dia eu fale sobre a importância de se despir. Porque o se despir tem os seus valores. O se despojar, o se arrepender, o se humilhar, ir para o pó, ir para a cinza, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu sentido. Mas nesse momento, Deus está querendo vestir a nossa alma, fazer com que a nossa alma se prepare para algo novo que Ele está para desencadear a nosso favor, mas que o nosso espírito desistente não nos permite conceber. O nosso espírito de aceitar as coisas tão somente como elas são, sem uma postura de busca, sem uma postura de Deus, o que tu queres além disso? Às vezes essa postura errada impede o falar de Deus. E Deus hoje quer falar comigo. E quer falar com você. E eu creio que essas 4 palavras estão embutidas no significado do que Deus quis dizer a Jó naquele dia. Reveste-te de dignidade. Porque a vida toda você passou procurando achar culpado, pecado. Reveste-te de dignidade. Esteja pronto para continuar e não desistir. Proteja a sua alma, seus pensamentos, seu espírito. E conheça o propósito que é revelado quando a gente se veste. Tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Vamos orar? Queria te convidar a vir aqui à frente. Senhor amado, nessa manhã queremos te dar graças por esses 2 cultos que temos a oportunidade de oferecer. Pelas vidas que têm passado aqui e têm ouvido a tua voz. Queremos te dar graças porque o Senhor abre o entendimento. Para que possamos compreender o que se encontra nas entrelinhas dos teus escritos, da tua palavra. E que hoje, Senhor, possamos nos identificar com essa experiência de Jó. E entender o que o Senhor tem para nós. Gostaria que você mesmo orasse. Orasse pela sua própria vida. E pudesse encaixar, queria que você nessa manhã pudesse encaixar essas 4 palavras. A dignidade de Cristo na sua vida. O que errou, o que pecou, passa o sangue de Jesus aí. Se você não foi o pai ideal, se você não foi a mãe ideal, se você não foi a pessoa ideal, deixa isso ao pé da cruz. Deixa isso ao pé da cruz. As oportunidades que você perdeu durante a sua vida, deixa tudo isso ao pé da cruz. E hoje você tem a oportunidade de se revestir de uma nova roupagem. Que não seja a sua dignidade, mas a dignidade de Cristo. Porque Ele foi perfeito. Que esse manto de dignidade de Cristo possa repousar sobre a sua vida, sobre a sua alma. E você possa encontrar alívio para o seu tormento de tantos anos. Que hoje você possa também encaixar essa palavra, continuidade. Se dentro de você já desistiu,
Deus está dizendo para você continuar. Enrola bem esse manto nos teus lombos, na tua cintura, para que essa vestimenta não atrapalhe o seu caminhar, não lhe faça tropeçar no caminho ou enquanto você corre, porque é um caminho ainda a perseguir. Proteja, encaixe essa palavra na sua vida agora. Saiba como proteger a sua mente de palavras ou de impressões desanimadoras. Depois de tudo isso, se prepare para Deus falar com você. Deus vai mostrar exatamente como você deve lidar com cada situação complicada. Com cada situação difícil, Ele vai revelar o propósito. Ele vai falar com você. Ele vai dar direções claras, específicas, diretivas. É nesse sentido que eu oro, Deus, pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Nós nos cingimos de força nessa manhã, como bons soldados, prontos para a batalha. Cingimos os nossos lombos nesta manhã. Vamos orar, queridos? Levante a sua mão, comece a orar. Comece a ver a sua casa diferente. Comece a ver o seu emprego diferente, seu trabalho diferente, seu futuro diferente. Proteja os seus sonhos. Libere agora com seus lábios a concretização dos sonhos do seu coração, em nome de Jesus. E diga para o Senhor que esses sonhos não serão roubados. Oh Deus, oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.